Os nossos objetos, sejam eles feitos à mão livre ou figuras incorporadas ou qualquer outro tipo de desenho geométrico, eles podem ter suas aparências modificadas com uma simples rotação ou distorção realizada com o mouse. A primeira delas, veremos como girar e inclinar objetos utilizando o clique do mouse. Primeiramente, selecionamos o objeto que queremos modificar e, com um segundo clique sobre o objeto selecionado, teremos as diretrizes de como fazer as distorções ou movimentações desse objeto utilizando o clique do mouse. As setas mais externas são chamadas de alça de rotação, e com elas podemos girar a figura. A figura será girada com base no centro de rotação que está posicionado normalmente no centro da figura, mas posso arrastá-lo para uma outra posição de forma que eu consigo girar a figura em relação ao centro reposicionado. Vou desfazer as últimas ações para retornar a figura à sua condição original. As setas internas são chamadas de alças de distorção. Clicando sobre ela com o botão esquerdo do mouse e mantendo-o pressionado, nós podemos deslocar a figura de forma que a distorção é feita independente do centro de rotação. E com essas ações podemos girar ou inclinar objetos dentro do nosso projeto. Vamos agora, dentro do menu Organizar, explorar as transformações e vou escolher a opção de Escala. É aberta uma janela com as opções de modificação e transformação que posso fazer no meu objeto. Seleciono o objeto e verifico que posição, girar, tamanho e inclinação são funcionalidades que nós já exploramos anteriormente utilizando simplesmente o mouse. Vamos agora explorar a opção de espelho e duplicação. Com o objeto selecionado, escolho a opção Escala e Espelho e, se quero que o espelhamento seja feito na horizontal ou na vertical, ou ambas, como está escolhido neste instante do tempo. Aplicando, eu tenho o espelhamento feito na horizontal, pois o galho ficou à esquerda e não mais à direita como estava na figura original, e o meu objeto ficou também alterado na vertical, pois a sua posição foi invertida. Posso fazer o espelhamento somente na horizontal e desta forma somente o espelhamento horizontal é realizado. Desmarco horizontal, marco vertical e somente o espelhamento vertical é feito. Note que o ramo vai permanecer do mesmo lado. Vou desfazer essa operação para retornar o nosso objeto à sua condição original. Ainda com o objeto selecionado, vou escolher somente o espelhamento horizontal, portanto, criaremos um espelho com o ramo à esquerda da figura e vou selecionar Aplicar ao duplicado. Desta forma, eu crio uma duplicata do meu objeto original, mas de forma espelhada pela condição horizontal. Fechando a janela de efeitos e retornando o nosso objeto à sua condição original, vimos como duplicar um objeto através do Organizar Transformar. Mas isto não é novidade, pois nós podemos fazer a duplicação de um objeto simplesmente utilizando copiar no menu Editar e colar.
do menu editar. E desta forma eu consigo também duplicar o meu objeto. Ainda no menu organizar, tendo um objeto selecionado, eu posso utilizar a função desagrupar ou desagrupar tudo. Com esta função, podemos ver que na verdade o nosso objeto é composto por muitos outros objetos. Eu vou selecionar somente o ramo e todos os componentes desse ramo e utilizar organizar, agrupar. Desta forma, eu criei um único grupo com os objetos componentes do ramo e posso modificar somente esse objeto em relação à figura original. E é desta forma que eu consigo agrupar ou desagrupar os elementos que compõem os objetos de um determinado trabalho. Eu vou selecionar tudo, clicar em organizar e agrupar e tenho o objeto agrupado como um todo. Desta forma, eu posso trabalhar com esse objeto como se fosse um único elemento e não com vários componentes como vimos na condição anterior. Podemos também duplicar simplesmente um objeto, ou seja, criar um clone desse objeto através do menu Editar, Clonar. E eu tenho um objeto idêntico criado no meu trabalho. Tendo um ou mais objetos no seu projeto, você pode selecioná-los e, através do menu Organizar, você pode alinhá-los de diversas formas ou ordená-los também de diversas formas. Vamos ver agora como fazemos para combinar objetos. Eu vou escolher a cor azul, o retângulo, e com isso vou desenhar um retângulo azul. Vou escolher a cor amarela, a elipse, e com isso criar uma elipse amarela. Eu vou selecionar os meus objetos em uma determinada ordem, colocando a elipse sobre o retângulo. Primeiramente, eu vou escolher a elipse. Seguro a tecla Shift pressionada e escolho o quadrado. Venho no menu Organizar, Combinar. Os objetos serão combinados e terão a cor e o contorno do último objeto selecionado. Eu vou desfazer esta ação e vou fazer a seleção em ordem contrária. Primeiro eu escolho o quadrado, aperto o Shift, mantenho-o pressionado e escolho a elipse. Clico em Organizar, Combinar e a combinação vai adquirir a cor da elipse, pois foi o último elemento selecionado, e o seu contorno. E encerramos este capítulo, onde vimos os principais efeitos que podemos aplicar sobre os nossos objetos, como girá-los e incliná-los, fazer espelhamento, duplicatas, agrupar e desagrupar objetos, criar clones, fazer alinhamento, ordenar objetos e fazer combinação de objetos.